E ele vem com a historinha de Mike Johnston, um irlandês que ninguém conhece. Já falei, Irlanda é lugar de cenário de filme e coração valente, não existe nem futebol. O Flamengo, ele tira a paz do torcedor quando o torcedor pode ter a paz. Como o Flamengo, ele gosta de ter uma crise quando não precisa ter. Técnico já tem polêmica também, e aí que eu fico incomodado. O Felipe Luiz tem que ser intocável, porque... Fala, jogador, beleza? Vamos para mais um giro de polêmicas, notícias rápidas, objetivo do jeito que a gente gosta, sem perder tempo, bora lá. Flamengo, líder do Campeonato Brasileiro, classificado nas competições, mas uma crise interna absurda está se desenrolando nos bastidores do clube. E o responsável por isso, Boto, o diretor de futebol. O que está por trás dessa confusão toda e gerando tantas polêmicas? Vamos bora entender isso aí. Como o Flamengo, ele gosta de ter uma crise quando não precisa ter. O Flamengo, ele não precisa ter crise. Não precisa ter crise. Flamengo tá bem, líder do Campeonato Brasileiro, tá nas oitavas de final da Libertadores, tá classificado na Copa do Brasil. Aí surge, mas aí também eu acho que é pedir, né? Pra ter estresse. Boto foi contratado para dar uma cara nova ao futebol do Flamengo, veio para ser o profissional, o olheiro, mas o que ele fez? As contratações de Juninho Azerbaijão e a atual tentativa de contratar Mike, jogadores esses de pouca expressão e que geraram desconforto. Primeiro veio o Juninho Azerbaijão. Não rendeu nada. Que ainda poderiam falar, viu o Juninho Azerbaijão, como o nosso scout trabalhou e deu certo? Nada, nada. É o último da fila para entrar no ataque do Flamengo. Contratação do Boto. Aí o Boto não aprendeu com essa e ele vem com a historinha de Mike Johnston, um irlandês que ninguém conhece. Já falei, foi ruim, então não venha com essa lorota de novo. Não quero um jogador desconhecido, deve ter sido isso que passou. Juninho Azerbaijão, Mike Johnston, essas negociações ficaram longe de impressionar a torcida. O que era para ser um passo rumo à profissionalização, à melhoria, né, do time, acabou virando uma grande polêmica. Mas, felizmente para a torcida, o Flamengo desistiu de Johnston depois da pressão interna. Mas não para por aí, torcedor rubro-negro não tem paz. E a maior bomba dessa gestão? A venda do Gerson, capitão do time, que foi negociado por um valor irrisório. O Boto que diminuiu a multa do Gerson? A renovação? Porque a multa do Gerson era impagável. Era 200 milhões de euros. Aí baixou para 25 milhões de euros, que transformou uma coisa para o nível do Gerson pagável. Salvo engano, foi esse ano, portanto foi o Boto. Não sei se o presidente ajudou. Nem tese, foi ele que baixou a multa e transformou o Gerson num jogador negociável. A decisão de reduzir a multa do Gerson foi uma falha assim gritante. O Flamengo tem um poder financeiro enorme, todos nós sabemos disso, né? Deveria ter protegido seus maiores ativos, mas ao invés disso, o Boto facilitou a saída do jogador. Mais um erro. Se você não quer negociar um jogador do nível do Gerson, você cria uma multa impagável. Quando você tira essa multa impagável, você coloca no mercado. Falando de Gerson, né? 25 milhões de euros pelo Gerson é pagado, tanto é que pagaram. E rápido. E rápido. Faz o quê? 2, 3 meses? É mais um querendo pagar, né? O Al-Nassr. E o Al-Nassr. Exatamente. Transformando o jogador pagável. Ninguém pagaria 200 milhões, né? Então também mais isso o Boto fez. Ele colocou. E o pior, né? Aí o Flamengo perdeu o Gerson, a torcida ficou sem um repositor à altura, né? O time. Uma gestão de futebol que, ao invés de fortalecer o elenco, enfraqueceu ainda mais o time. Mas a crise não parou por aí. Boto e Felipe Luiz, ambos com uma relação de amizade muito próxima, começaram a gerar desconforto dentro do clube. Primeiro e maior fator de desgaste com o Boto está na relação com o Felipe Luiz. Nos corredores, a amizade do Boto com o Felipe Luiz é considerada por uma ala da diretoria como acima dos interesses do clube, sendo desaprovada pelo presidente. Assim que a nova direção assumiu, por exemplo, o treinador tentou interferir nas demissões de integrantes do departamento médico e até da comunicação. A atitude teria desagradado o BAP. O que parecia ser uma relação amistosa dentro do clube acabou se tornando um problema de confiança, né? Felipe Luiz começou a interferir em questões que não eram de sua responsabilidade, como a demissão de membros do departamento médico e mudanças na comunicação interna.
E essa crise, né, a pressão da torcida e da imprensa só aumenta, com cada decisão errada gerando mais repercussão negativa. Né, no Flamengo, do nada, de repente, desnecessária, maldita, idiota. É uma crise burra, mas é burra. Não dá pra entender. Aí a situação só piora, né? A torcida que esperava grandes reforços viu o Flamengo se enfraquecer com contratações sem nome, né? E a venda de jogadores chaves. A pressão vai aumentando e uma crise que não precisa, né? Vai se instalando, ou seja, vai se tomando forma. Só não gosto dessa lorota de ficar vendendo nome de peso pra ficar contratando gente que ninguém conhece. Se é pra ganhar dinheiro grande vendendo jogador grande, contrata jogador grande. Como foi com o Jorginho. O Flamengo, né, que tem um potencial financeiro para trazer grandes estrelas, segue se enfraquecendo com escolhas questionáveis. A pergunta que fica é, será que o clube vai continuar permitindo que crises internas afetem seu desempenho no campo? Ao final das contas, a gestão de Boto no Flamengo está gerando mais problemas do que soluções. Em vez de fortalecer o time, ele está causando rachas e levando o clube a uma crise desnecessária. A torcida, que esperava um futuro promissor, agora se vê em dúvida sobre o caminho que o Flamengo, né, está trilhando. E olha o ambiente que o Flamengo conseguiu entrar sem ter nenhuma derrota grave, sem ter nenhuma eliminação, estando na liderança do Campeonato Brasileiro. O Flamengo, ele tira a paz do torcedor quando o torcedor pode ter a paz. É muita falta de noção. E outra, o Boto foi escolha do BAP. Então, se o Boto não tá dando certo por enquanto em contratações, que é a principal função dele, na minha opinião, quem escolheu foi o BAP. E você, torcedor do Mengão, o que acha de toda essa situação? O Boto tem que sair ou o presidente BAP está sendo exagerado? Deixe sua opinião nos comentários, curta o vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal para mais conteúdo sobre futebol nacional e internacional. Tamo junto, aquele abraço, valeu!